E no vídeo de hoje nós vamos falar dos 3 melhores fundos imobiliários híbridos para se ter na carteira de fundos imobiliários. Vamos ao vídeo. Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e neste canal nós falamos sobre mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar desse vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Neste vídeo, eu vou mostrar para vocês os 3 melhores fundos imobiliários híbridos para se investir nesse ano de 2023. A ideia aqui, investidores, é trazer para vocês todas as informações necessárias para que você, investidor, tome a melhor decisão de investimento. E para começar, investidores, eu vou mostrar para vocês como eu fiz para eleger esses 3 fundos imobiliários híbridos como sendo os 3 melhores fundos imobiliários. Então nós vamos falar aqui do processo de seleção desses fundos, as premissas que eu considerei no momento da escolha e principalmente aqui a análise dos fundos imobiliários. Para a gente começar, eu tive que fazer um filtro inicial dos melhores fundos imobiliários e a partir desse filtro escolher os 3 melhores. E para me ajudar nesse filtro, eu utilizei aqui um relatório de uma casa de análise da minha confiança. Até porque, investidores, analisar todos os fundos imobiliários híbridos listados na B3 é um trabalho para uma equipe de pessoas. Sendo assim, eu utilizei esse relatório para fazer uma pré-seleção. Depois da realização desse filtro inicial, eu fiz a análise de todos os fundos imobiliários listados nesse relatório. Porém, para fazer essa seleção dos 3 melhores, eu considerei algumas premissas para garantir que a gente fizesse a escolha dos 3 melhores fundos. Além das premissas consideradas, investidores, nós também fizemos a análise dos indicadores de cada um dos fundos, para evitar a escolha de algum fundo imobiliário que estivesse apresentando algum problema ou tivesse algum histórico duvidoso. Bom, investidores, a premissa número 1 que nós consideramos para a escolha desses 3 melhores fundos imobiliários é que esse fundo, ou esses fundos, eles paguem no mínimo 10% em dividend yields. E eu estou falando aqui, investidores, de 10% ao ano, tudo bem? A segunda premissa, investidores, que nós levamos em consideração é a margem de segurança. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o preço da cota desse fundo imobiliário ele deve estar sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Dessa forma, a gente garante que nós vamos comprar um fundo imobiliário com uma margem de segurança, evitando assim comprar um fundo que esteja supervalorizado no mercado e dessa forma afetar a nossa rentabilidade da carteira. A terceira premissa que nós consideramos, investidores, é uma das mais importantes. A gestão e o portfólio deve ser diversificado. Ou seja, esse fundo imobiliário tem que ter uma boa gestão, a empresa que faz a gestão desse fundo tem que ser uma empresa de renome no mercado, e o seu portfólio de fundos ou o seu portfólio de imóveis ele deve ser bem diversificado, garantindo para nós investidores o menor impacto possível na distribuição de dividendos. Seguindo então essas premissas, investidores, o primeiro fundo imobiliário que nós escolhemos, como sendo um fundo imobiliário híbrido, é o fundo VIUR11. Esse fundo atualmente ele está sendo negociado no valor de R$ 6,41. Nos últimos 12 meses, esse fundo imobiliário híbrido ele distribuiu em dividend yields o equivalente a 13,51% e ele vem acumulando uma desvalorização de 13% nos últimos 12 meses. Dando uma olhada aqui nos seus indicadores, esse fundo imobiliário apresenta o indicador P sobre VP, que significa preço sobre o valor patrimonial, no valor de 0,70. Só para explicar melhor para vocês, investidores, quando o indicador P sobre VP ele está num valor abaixo de 1, isso mostra para nós investidores que o preço da cota está sendo negociada abaixo do valor de patrimônio deste fundo. Portanto, nós investidores podemos identificar aqui que esse fundo imobiliário está sendo negociado com uma taxa de desconto de 30%. Dessa forma, então, atendendo a nossa segunda premissa, onde nós devemos comprar a cota desse fundo imobiliário com uma margem de segurança. Seguindo aqui para a parte de administração, esse fundo ele é administrado pela BRL Trust, que já é uma administradora de renome hoje no mercado. E olhando aqui para o portfólio desse fundo imobiliário, o VIUR11 ele possui diversos imóveis dentro do seu portfólio. Vale ressaltar, investidores, que esse é um fundo imobiliário híbrido.
Isso significa que ele possui tanto imóveis como também fundos imobiliários e também imóveis de categorias diferentes. E é exatamente isso que caracteriza um fundo imobiliário como sendo um fundo híbrido, pois ele possui diversas características ao mesmo tempo, diferente de um fundo imobiliário de tijolo, onde ele investe, por exemplo, somente em lajes corporativas, ou, por exemplo, fundos que investem em apenas galpões logísticos ou shoppings. Nós temos aí diversos tipos de fundos diferentes. Porém, a característica principal de um fundo híbrido é que ele possui diversos tipos de imóveis e investimentos dentro do seu portfólio. Além daqueles imóveis, investidores, esse fundo imobiliário tem dentro do seu portfólio um outro fundo imobiliário, ou seja, ele também investe em outros fundos imobiliários e além de outros ativos financeiros também. Levando em consideração então todas essas informações, todas essas premissas, o fundo imobiliário VIUR11 é a nossa primeira escolha. Seguindo aqui, investidores, para a nossa segunda escolha, o fundo imobiliário SARE11 é a nossa segunda escolha. E aqui a gente já pode identificar que ele é administrado pelo Santander. Atualmente, esse fundo está sendo negociado no valor de R$ 59,78, com um dividend yield distribuído nos últimos 12 meses no valor de 13,02%. E, além disso, ele acumula aqui uma desvalorização de 13% nos últimos 12 meses. Seguindo aqui para os números, os indicadores, a gente já pode perceber aqui que o indicador P sobre VP está sendo negociado a 0,63. Ou seja, investidores, o valor atual da cota desse fundo imobiliário está sendo negociado com uma taxa de desconto de 37%, atendendo então dessa forma a nossa segunda premissa. Como eu mencionei já no início, pelo próprio nome do fundo imobiliário, já denunciou para a gente. A administração desse fundo é feita pelo Santander. E dando uma olhada aqui agora no portfólio desse fundo, por se tratar, obviamente, de um fundo híbrido, a gente pode identificar que ele possui imóveis físicos, então nós estamos falando aqui de galpões logísticos e também lajes corporativas. E além disso, investidores, esse fundo imobiliário também possui uma carteira de fundos imobiliários, ou seja, além dos imóveis, ele também investe em outros fundos imobiliários, compondo então a sua carteira de investimentos. Lembrando, investidores, que isso é o que caracteriza um fundo imobiliário híbrido. E no caso desse fundo imobiliário, a gente pode identificar que o portfólio dele é muito bem diversificado. Sendo assim, investidores, o fundo imobiliário SARE11 é a nossa segunda escolha. Investidores, a nossa terceira e última escolha é o fundo RBRP11. Esse fundo atualmente está sendo negociado no valor de R$ 45,18. Os dividendos distribuídos nos últimos 12 meses está na casa dos 10,40% e ele acumula uma desvalorização de 32% nos últimos 12 meses. Dando uma olhada nos indicadores, nós podemos identificar que o P sobre VP está em 0,58, ou seja, esse fundo está sendo negociado com uma taxa de desconto de 42%, atendendo dessa forma a nossa segunda premissa. Falando agora da administração desse fundo imobiliário, hoje ele é administrado pela BRL Trust, uma administradora hoje de renome no mercado, que possui diversos fundos imobiliários. E uma outra informação que também nos chama a atenção é que esse fundo ele existe desde 2014. Vamos lá dar uma olhada agora no portfólio deste fundo. O portfólio do RBRP11 ele é bem diversificado. Ele basicamente é composto de 10 imóveis, 10 lajes corporativas, nós estamos falando aqui de edifícios. Esses edifícios estão distribuídos entre Rio de Janeiro e São Paulo. Nós podemos identificar essa informação aqui nesse gráfico. Além disso, investidores, esse fundo imobiliário possui uma carteira de fundos imobiliários. E é exatamente essa característica que define esse fundo como um fundo híbrido, pois ele investe em imóveis físicos e também possui uma carteira de fundos imobiliários. Nós podemos identificar isso aqui por esse gráfico, que mostra pra gente que boa parte do portfólio está aqui em imóveis industriais e logísticos, uma outra parte em lajes corporativas, segmentos de shoppings,
fundos imobiliários compostos de fundos e também fundos de papéis. Entre esses 3 fundos imobiliários, esse é o que está melhor diversificado. Sendo assim, investidores, o fundo imobiliário RBRP11 é a nossa terceira escolha. Investidores, um recado importante aí para vocês. Se você ficou com alguma dúvida em relação aos indicadores, aos tipos de fundos imobiliários, aqui na Tríade nós já temos um vídeo que explica tudo sobre fundos imobiliários e como você escolher os melhores fundos imobiliários. Eu vou deixar o link aqui no card. Recado dado, investidores, esses são os 3 fundos imobiliários que eu estou investindo nesse ano de 2013. Vale mencionar que essa não é uma recomendação de investimento. O objetivo aqui é educacional. Então, a gente reuniu todas essas informações para vocês para ajudar você, investidor, a tomar a melhor decisão de investimento. E esse vídeo, ele fica por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Não esqueçam então de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.